irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja em cada coração nesta manhã. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 4. Semana passada nós falamos sobre a marca de uma nova conduta. Nesse trimestre nós estamos estudando aí sobre as marcas da vida cristã, né? E já falamos, né, sobre 3 marcas. Semana passada falamos sobre a marca de uma nova conduta. Hoje nós vamos falar sobre a nossa 4ª marca, a marca do abandono do pecado. E eu quero convidar você aí, né, a estudarmos esta lição que nos está proposta. O texto base para o nosso estudo é 1 João, capítulo 1, verso 8. Né? 1 João, capítulo 1, verso 8. Vamos ler aí até o capítulo 2, versículo 2. Diz assim o texto: Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Verso 1 do capítulo 2 diz: Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. A marca do abandono do pecado. Este é o tema do nosso estudo de hoje. Este é o tema da nossa reflexão nesta manhã, à luz deste texto que acabamos de ler. E quando refletindo sobre este tema, falando sobre, né, a questão do pecado, irmãos, quando a gente olha para a primeira epístola de João, é importante dizer e refletir que toda a carta de João, toda a epístola de João, ela está impregnada de horror e repúdio à prática do pecado. 1 João, a gente consegue fazer esse destaque, a começar pelo texto que aqui acabamos de ler. Toda a carta de João, ela está impregnada aí de repúdio, de horror ao pecado, porque o pecado é maligno, o pecado é do maligno, né? E a nova vida em Cristo, nós já temos aqui estudado sobre isso, que a prática do pecado é incompatível com a nova vida em Cristo. Nós já falamos na semana passada sobre a marca de uma nova conduta. A marca de uma nova conduta é o ato contínuo que exige de nós abandono do pecado. Isso demonstra que o verdadeiro Filho de Deus é alguém que foi transformado e precisa diariamente despir-se, né, do velho homem. É isso que nós já temos estudado aí nas últimas semanas e hoje dando uma ênfase, um foco maior a esta temática sobre a marca do abandono do pecado. É fato, irmãos, que a vida em Cristo é incompatível, né, com o pecado. A nova vida em Cristo é aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, texto muito conhecido de todos nós, né? E falando sobre a questão do pecado, há um teólogo chamado John Owen, que ele diz o seguinte: mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. Essa é uma realidade, irmãos. Nós precisamos diariamente, né, o cristianismo, né, é negar-se a si mesmo. O cristianismo é negar-se às próprias vontades a fim de fazer a vontade de Deus. É todos os dias matar o velho homem, né, a fim de viver uma nova vida para Deus, uma nova vida em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o texto que é a base do nosso estudo, né,
O texto vai nos dizer, né, poderia dizer aqui que os versos de 8 até os versos 8, 9 e 10, né, João aqui vai se utilizar, né, de uma linguagem meio que jurídica, né, porque no verso 8 ele vai dizer, olha, se dissermos que não temos pecado algum, no verso 9 ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, e no verso 10 ele vai dizer, se dissermos que não temos cometido pecado, né? E podemos dizer que é uma linguagem jurídica que ele está dizendo aqui, se dissermos, se confessarmos, né? Ou seja, falando deste assunto, né, e refletindo sobre a questão do pecado, sobre a questão da confissão, né, é como se nós tivéssemos duas opções, nós temos duas escolhas. O primeira, né, nós já aqui lemos, a da confissão, mas a segunda escolha é a escolha, né, da omissão, aqueles que omitem, né, o fato de serem pecadores. Né? Então nós temos duas escolhas, a decisão de confessar ou não, né? A decisão de confessar ou de omitir que somos pecadores. Né? Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ou seja, se formos verdadeiros para com Deus, né, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Né? Ou seja, se formos transparentes e claros diante de Deus, né, obviamente que a Deus nós não podemos enganar, né? E se formos transparentes diante de Deus, assumindo que somos pecadores, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Por que Ele pode nos perdoar de toda a injustiça? Porque Ele é justo. Né? E o capítulo 2 de 1 João vai dizer, o texto, né? João ele utiliza-se dessa expressão, né, que nos traz a ideia, né, um sentido carinhoso. Meus filhinhos, né, eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel para nos perdoar de toda a injustiça, porque Ele é justo. Ele é o justo advogado. Ele é justo porque Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é sabedor de todas as coisas, Ele tem clareza de tudo, né? E aqui, Cristo se apresenta diante de nós, né? Cristo se apresenta no contexto de João, isso se aplica à nossa realidade, que Jesus hoje se apresenta diante de nós como um justo advogado, como aquele que tem poder para nos perdoar, para nos transformar, para nos restaurar. Aqui nós temos Jesus como advogado, mas nós sabemos que este mesmo Jesus, que é justo, um dia se apresentará diante de nós como justo juiz, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, sabedor de todas as coisas. Um dia nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo, e aí nos encontraremos com Cristo e teremos Cristo não como nosso advogado, mas como nosso juiz, Então, hoje é o momento em que nós podemos nos recorrer a Jesus como nosso advogado, aquele que pode perdoar os nossos pecados, aquele que pode fazer de nós nova criatura, né? Então, João está dizendo aqui, olha, não é que você possa pecar livremente, né? Mas ele diz, olha, eu vos escrevo essas coisas, não é para que vocês venham pecar livremente, fazer o que bem quiser, né? Mas que se alguém pecar, nós temos um advogado. E este advogado é justo, este advogado é Jesus, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, ele é quem pode justificar os nossos pecados, porque ele é justo. E a linguagem aqui, torno a repetir, um pouco que jurídica, né? As palavras de João, né, nos fazem lembrar das palavras do livro de Romanos, né? Romanos vai falar que nós somos pecadores. Então, o que nós devemos entender aqui com este estudo, né, nesta manhã, né, a primeira coisa que devemos ter consciência é a consciência da nossa natureza pecaminosa, né? Da nossa natureza pecaminosa.
O apóstolo João, ele está claramente instruindo que nós somos pecadores natos. Nós nascemos escravos do pecado e nós precisamos, irmãos, ter consciência desta realidade. Ou seja, essa natureza pecaminosa, né, ela é herdada, né, de Adão, né, a natureza adâmica, né? Somente uma consciência adequada, irmãos, da nossa realidade é que nós seremos possibilitados, né, experimentarmos de uma transformação verdadeira. Né? E quando eu digo que as palavras de João, né, estão de acordo com as palavras do livro de Romanos, porque Romanos vai nos falar, né, que o pecado abundou através de Adão, Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Mas se o pecado abundou, entrou através de Adão, né, através de Cristo, né, a graça se torna mais evidente. É o texto que vai dizer, né, que onde abundou o pecado, né, superabundou a graça. Né? Se o pecado entrou no mundo através de Adão, né, nós temos aí o recurso de Jesus, o advogado justo. Né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Romanos capítulo 3 vai falar que não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto é que Romanos está nos dizendo, totalmente relacionado com a palavra de João no verso 2 do capítulo 2, quando diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, nós somos pecadores, nós somos injustos, nós somos falhos, mas nós podemos ser justificados através de Jesus Cristo justo. Em Cristo, nós não nos tornamos justos, mas nós somos declarados justos. Há uma diferença, né, em ser justo e ser declarado justo. Né? Jesus, na cruz, ele toma o nosso lugar, ele morre a nossa morte, ele paga o nosso preço, né? E ele nos compra com o seu sangue, com o sangue precioso. Né? Então a morte de Cristo tem essa finalidade, nos justificar. É por isso que nós somos salvos por Jesus. É por isso que a salvação, né, nós não cooperamos. É pela graça, é pelo sacrifício de Jesus. É graça, é favor imerecido. Né? Nós não cooperamos com a salvação. Por isso que a salvação é a mesma em todos. Eu sou salvo por Jesus Cristo. É uma obra de Cristo. É uma obra de Cristo. Essa é a essência da coisa. Não é por Paulo, por Pedro, por João, por Maria. É através de Cristo. A Bíblia, ela aponta para Cristo. E João aqui está dizendo que somente Cristo pode perdoar. Somente Cristo pode nos justificar. Né? Porque ele é o advogado justo. Eu quero ler aqui o verso 25 do capítulo 3 de Romanos, que vai dizer assim, olha, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Então, irmãos, a salvação é uma obra, né? É uma obra de Cristo. Né? Então, nós já falamos aqui, né, sobre a consciência, né, da natureza pecaminosa, a consciência de que nós somos pecadores. Um segundo ponto interessante de abordarmos aqui é a certeza, né, da justificação, e a justificação se dá por Cristo. Se Adão foi o nosso representante para o pecado, Cristo é o nosso representante para a justiça, né, para a justiça. Né? Então, o nosso estudo de hoje, ele se propõe a refletir e a falar sobre isso. Que tenhamos consciência, irmãos, que somos pecadores, que somos falhos, até mesmo porque Provérbios vai nos dizer, né, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Isso é muito importante, irmãos. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará. Né?
mas aquele que as confessa, aquele que as deixa, né, alcançará misericórdia. Né? Isso é muito importante como servos de Jesus, a termos transparência, a vivermos de forma transparente, né, diante do Senhor, né, confessando os nossos pecados, reconhecendo que somos falhos, reconhecemos que somos pecadores, reconhecendo que somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus, né? Abandonar o pecado, portanto, irmãos, é reconhecer que o preço do perdão foi alto, né? E que preço foi este? Foi sangue. Nós somos comprados com sangue, com precioso sangue. Hebreus 9,15 nos fala sobre isso. Né? Finalizando aqui a nossa palavra, né? Teólogo chamado Steve Lawson, ele disse, né, que se Jesus não te mudou, então o Jesus que você conheceu não é o Jesus da Bíblia. Né? Isso, né, refletindo sobre esta palavra, né, que vem de encontro ao nosso estudo, né? Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que experimentam de Jesus, não são mais os mesmos. Né? Há uma nova conduta. Nós estudamos isso semana passada, né? E uma marca de que nós nascemos de novo é o abandono do pecado, né? Porque quem peca desde o início, quem peca desde o princípio, é o diabo. Né? 1 João capítulo 3 fala sobre isso. Obviamente que nós somos pecadores, nós pecamos, mas a nossa marca, né, que nós nos quebrantamos diante de Deus, que nós assumimos que somos pecadores e que nós buscamos o perdão de Deus para as nossas vidas. Como Davi, no Salmo 139, a nossa oração deve ser sempre para que Deus possa sondar os nossos corações, né, e ver se há em nós algum caminho mau, e orarmos para que Deus possa sempre nos conduzir no caminho da retidão, no caminho da justiça. Concluindo a nossa palavra, irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados, nós aí estamos reconhecendo a nossa real condição, né? Para pensar e agir, a pergunta que está proposta aqui no nosso estudo é: os seus pecados têm incomodado você? Você tem buscado no Senhor compreender aquilo que entristece a Deus? Eu disse aqui dias atrás que quando em oração nós confessamos os nossos pecados, relatando-os para Deus, isso provoca em nós automaticamente uma reflexão. Né? Será que temos pensado, temos refletido, né? Compreendido aquilo que estamos fazendo que possa entristecer a Deus? Será que os nossos pecados nos incomodam? Né? Devemos pensar e refletir sobre isso. Né? Quando confrontado com o seu pecado, qual tem sido a sua atitude? Você confessa e pede perdão ou foge irritado sobre a alegação de que ninguém pode te julgar? Há aqueles que dizem: só Deus pode me julgar. Né? E ao afirmar isso, nós devemos pensar sobre isso. Só Deus pode me julgar. O fato de saber que seremos julgados por Deus, né, e avaliados por Deus, não é algo que deve, né, trazer sobre nós tranquilidade, irmãos. Porque o julgamento humano, né, a Bíblia fala para não julgarmos, mas aqueles que dizem, né, que só Deus pode julgá-los, né, estão dizendo isso apenas para se livrar, né, daquilo que porventura possa estar fazendo. Mas ao afirmar isso, devemos ter consciência de que o julgamento de Deus, ele é justo, porque Deus é sabedor de todas as coisas. Ele nos conhece, né? Nos conhece por inteiro. E ao dizer isso, devemos ter profunda reflexão, né, na nossa vida. Só Deus pode me julgar. Isso deve trazer sobre nós reflexão, preocupação, né, em vivermos uma vida, né, transparente, né, clara, verdadeira diante de Deus e diante das pessoas.
Concorda? Deus possa abençoar a sua vida, né? E que nós possamos refletir sobre tudo aquilo que estudamos nesta manhã. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a servi-lo em obediência, a renunciarmos o pecado e a sempre fazermos a vontade de Deus, glorificando ao Senhor em tudo aquilo que fizermos. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo estudo da Tua palavra. Pai, ajude-nos, ó Deus, a cada dia produzirmos frutos dignos de arrependimento. Ajude-nos, ó Deus, a andarmos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Ajude-nos, ó Deus, a testemunharmos do Senhor, a termos, ó Pai querido, atitudes que demonstram que realmente nós nascemos de novo. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos como bons soldados de Cristo Jesus. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos do mal, livra-nos do pecado e ajude-nos, ó Pai querido, sempre a fazermos a Tua vontade. Assim nós choramos, ó Deus querido, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Um forte abraço.